Oi, pessoal, boa noite. Entrando aqui ao vivo para falar um pouquinho com vocês sobre psicologia hospitalar e cuidados paliativos. Agora eu consegui aqui. Que bom. Oi, pessoal. Tive um pouco de dificuldade para entrar aqui, mas agora já está tudo ok. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de afinidades entre cuidados paliativos e psicologia hospitalar. Ou psicologia hospitalar e cuidados paliativos, né? Eu acho que eu falo e chego um pouquinho atrasado para vocês. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos começar a falar, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre psicologia hospitalar e cuidados paliativos. Então, boa noite a todos. Obrigado aí por estarem aí. A Nária está colocando aí para vocês um aviso, né? Quem quiser o certificado da palestra hoje, é só se inscrever aí nesse endereço que ela está colocando. Bom, gente, vamos falar então. Antes de falar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Suzana Lamia, eu sou psicóloga clínica hospitalar, sou professora, dou muitos cursos, já tem mais de 30 anos que atuo na área, sou psicoterapeuta, tenho um projeto lindo aí que depois vou falar para vocês sobre ele. Aliás, são dois projetos, né, um de atendimento de público em geral e o outro de atendimento a pais de pets. Então é um projeto bacana que a gente está desenvolvendo, depois vou deixar no meu perfil aí para vocês darem uma olhadinha. Bom, por que falar de afinidades entre psicologia hospitalar e cuidados paliativos? O que vocês acham, o que vocês pensam, né, quando eu falo alguma coisa nesse sentido? Então, o que é importante? São temas que se entrelaçam. Então, eu vejo hoje falando muito de cuidados paliativos, e desde que eu comecei, há mais de 30 anos atrás, né, a gente já tinha muitas semelhanças com os cuidados paliativos dentro da psicologia. Por quê? Porque a gente se preocupava o tempo todo com qualidade de vida. Então, que o paciente tivesse qualidade de vida, que a família dele tivesse qualidade de vida, mesmo e apesar da doença. Então, a gente já se preocupava com isso, né? E isso é uma coisa importante. Então, são temas, né, que vão se entrelaçar aí pela busca da qualidade de vida, né, seja do paciente, seja da sua família. Toda vez que eu me refiro ao paciente, eu também me preocupo com a família. Né? E dentro dessa família, a gente traz também aqueles amigos mais próximos, que tem amigos que são muito chegados, que são como se fosse nossa família mesmo. Então, assim, eu pretendo mostrar para vocês a importância desses dois temas importantes, dessas duas disciplinas que são muito importantes. São ferramentas iniciais para abrirem as portas, né? E para vocês poderem pensarem, para vocês poderem trabalhar.
Então, nós vamos lembrar que é importante, né, a gente está o tempo todo voltado para essa questão da qualidade de vida. É importante estudar? Claro, sem dúvida alguma. Então, vocês que são psicólogos têm que estudar a vida inteira. Fazer supervisão, cuidar da saúde mental, tudo isso é muito importante. Então, vamos conciliar aí os estudos, né, e aprofundar um pouco mais nos temas. Hoje eu vou falar para vocês de uma maneira muito simplificada, depois eu vou deixar aí para vocês os posts dos conceitos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Mas isso é só um ponto inicial. É importante buscar referência em livros, né? Então estudar, comprar livro, investir em livro, isso é fundamental. Então, vamos lá, o que é a psicologia hospitalar? Vamos definir, né, o que é a psicologia hospitalar. Eu trago um conceito, eu vou ler o conceito para vocês, que é um conceito meu, de 1998. Então, imagina, né, eu já estava ali na psicologia hospitalar e sempre apaixonada por ela. Então, aqui, a psicologia hospitalar é uma psicologia dirigida a pacientes internados em hospitais gerais, sem deixar de se estender aos ambulatórios e consultórios, com a sua atenção voltada para as questões mais específicas advindas da doença e hospitalização, do processo do adoecer e do sofrimento causado por elas, visando minimizar a dor emocional do paciente e da sua família. Então, o que é importante nesse conceito de psicologia hospitalar? O que mais nos chama a atenção? Então, os pontos altos desse conceito são os problemas causados pela doença e pela hospitalização do paciente e o minimizar da dor emocional, tanto do paciente quanto da sua família. Então, esses são os pontos altos. O que nós queremos trabalhar? Minimizar a dor emocional do paciente. Então, que ele esteja bem, apesar dos pesares, né? Então, a gente pode destrinchar um pouquinho mais aqui, né? Quem é o paciente da psicologia hospitalar? Então, isso é interessante da gente pensar. É qualquer paciente? Não, não é qualquer paciente. Então, quem que é esse paciente da psicologia hospitalar? É o paciente que está internado ou externado, mas que tem a sua doença ou hospitalização como desencadeante dos problemas emocionais. Então, o problema emocional ele vem a partir da doença, ele vem a partir da hospitalização. O que está antes disso é da clínica. Ah, mas o que está antes não vai interferir na forma do paciente sentir, se comportar? Claro que vai. Mas a gente vai trabalhar dentro da psicologia hospitalar de uma forma muito pontual. Então, como ele está se relacionando com a sua internação e como ele está se relacionando com a sua patologia naquele momento. Porque a gente não tem tempo, né? Na psicologia hospitalar, o paciente tem alta, o paciente vai embora, ele fica pouco tempo. Então, a gente tem que ter foco. E o nosso foco ali, então, é a diminuição da dor desse paciente. Qual que é o maior objetivo da psicologia hospitalar? O que vocês pensaram, né? Qual que vocês acham que é? É o minimizar da dor emocional do paciente, né? Que é provocada por ele estar doente. Gente, quando eu falo de minimizar a dor emocional do paciente, eu não estou falando de passar a mão na cabeça do paciente, tá? Eu estou me referindo a resolução desses problemas dele de forma a possibilitar ou viabilizar que ele esteja mais tranquilo emocionalmente. Tá? Então, o que fazer, né, com essa dor? Como resolver, né, essa dor? Então, é importante também entender que a gente não faz clínica dentro do hospital. Né? O que a gente faz dentro do hospital é a psicologia hospitalar. Exatamente por isso, ela é uma disciplina, ela é uma especialidade dentro da psicologia. E por isso a necessidade de estudar psicologia hospitalar para se trabalhar dentro do hospital. Até aqui, tranquilo, né? Falamos aí do conceito, então depois vou deixar para vocês aí no Instagram um post com essa definição da psicologia hospitalar, tá? E vamos passar a definição dos cuidados paliativos, que também vou deixar para vocês aí depois o conceito dentro do meu Instagram. O que são os cuidados paliativos? Então, numa definição aí da Organização Mundial de Saúde, a gente vai dar destrinchando e no final eu leio todo o conceito para vocês, tá? Então, eles consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar. Importante a gente destacar aqui que quando a gente fala de equipe multidisciplinar, dentro dos cuidados paliativos ou dentro de qualquer trabalho dentro do hospitalar, a gente está pensando numa equipe interdisciplinar, onde há uma interseção dos saberes. Equipe multidisciplinar, ela tem em qualquer lugar que tenha mais de um profissional
né, de saber diferente dentro do mesmo lugar. Então, não vejo muita vantagem a gente falar equipe multidisciplinar, né? Toda equipe tem vários profissionais de diferentes saberes. O interessante é que as equipes sejam interdisciplinares, onde há a interseção desses saberes, né? E uma disciplina completando a outra. Qual que é o objetivo dos cuidados paliativos? Então, vamos pensar. É também a melhoria da qualidade de vida do paciente e dos familiares, né? Diante de uma doença que vai ameaçar a qualidade de vida dele, vai ameaçar a vida, vai ameaçar a forma que ele vai se conduzir dali para frente. E quais as doenças ameaçam a vida? Então, vamos pensar em alguns exemplos. Né? Pensar em algumas? Eu vou falar para você. Pois bem, por exemplo, a gente pode ter uma doença, normalmente, né, quando você tem um diagnóstico de doença grave e progressiva, já há uma indicação dos cuidados paliativos. Então, eles não são no final do tratamento, eles são no início do tratamento. São um suporte para dar qualidade de vida aos pacientes e familiares. Então, algumas doenças que desde o início já teriam que ter os cuidados paliativos ali junto, tratando o paciente. A doença de Alzheimer, por exemplo, fibromialgia, insuficiência renal crônica, paciente com câncer. Né? Então, tem muitas patologias aí que a gente pode estar pensando e que vão necessitar de um acompanhamento dos cuidados paliativos. Como trazer qualidade de vida para o paciente que está ali, né, precisando? Então, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce da necessidade dos cuidados paliativos, da avaliação, do tratamento da dor. Esse é fundamental, esse é talvez o ponto que os cuidados paliativos mais tenham atenção. Do tratamento dos sintomas físicos, dos sintomas sociais, psicológicos e espirituais. Ou seja, o paciente deve ser visto como um todo, né, e não fragmentado a sua patologia. Se a gente fala de sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais, nós estamos falando do conceito de saúde emitido pela Organização Mundial de Saúde. Então, é fundamental que a gente pare para pensar também, né? Até aqui, então, a gente já pode vislumbrar aí, né, as afinidades entre a psicologia hospitalar e os cuidados paliativos. Então, vamos lá. A gente tem aqui, como conceito de saúde, emitido pela Organização Mundial de Saúde, que saúde é o total bem-estar biopsicossocial do sujeito e não somente a ausência da doença. O que é muito interessante a gente pensar? Que hoje considera-se, hoje eu digo já há muitos anos, né, o espiritual ele está inserido dentro desse conceito. Então a gente poderia fazer uma releitura dele acrescentando o espiritual. Então a gente pode pensar, saúde é o total bem-estar biopsicossocial e espiritual do paciente e não somente a ausência da doença. É muito interessante quando a gente pensa nisso, porque a gente está voltado, né, para todas as questões. É um sujeito enquanto um todo, não é um sujeito fragmentado. Eu não vou tratar esse paciente só como se ele tivesse problemas emocionais, muito menos como se ele só tivesse problemas orgânicos, físicos. Né? Então, vamos pegar todo o paciente. Por isso, a importância da equipe interdisciplinar. Bom, assim, então a gente vai ter dois conceitos que vão se interligar, né? Que é o da psicologia hospitalar e dos cuidados paliativos, que a gente viu até aqui. Eu vou ler para vocês novamente o conceito de psicologia hospitalar e vou ler também o conceito de cuidados paliativos. Então, na psicologia hospitalar, a gente tem um conceito aí, né, que é um conceito meu. Psicologia hospitalar é uma psicologia dirigida a pacientes internados em hospitais gerais, sem deixar de se estender aos ambulatórios e consultórios, com sua atenção voltada para as questões mais específicas advindas da doença e ou da internação, do processo do adoecer e do sofrimento causado por estas, visando minimizar da dor emocional do paciente e da sua família. Falei um pouco mais depressa porque a gente já viu esse conceito. Né? O de cuidados paliativos, que é o da Organização Mundial de Saúde, nós temos que cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.
Então, deu para a gente ver aqui, né, que as duas coisas estão se casando, os dois conceitos se casam, e na prática se casam mesmo. Qual que é o objetivo do psicólogo hospitalar? Qualidade de vida, não tem outro. A gente não quer salvar a paciente, a gente não quer curar a paciente, a gente quer que ele esteja bem, apesar da doença, apesar da internação. Depois eu vou deixar para vocês aí no meu Instagram, psicologia hospitalar com 2 R's no final, né? Os conceitos de psicologia hospitalar, de cuidados paliativos, o paralelo entre eles, suas afinidades e o conceito de saúde desenhado, tá? Então, vai ficar bom, vocês podem entrar, podem pegar, podem aproveitar, podem repassar, guardar, e são conceitos que vão nos acompanhar durante toda a nossa trajetória dentro do hospital e fora dele, né? Dentro da psicologia hospitalar. E aí eu pergunto a vocês, como minimizar o emocional do paciente e dos seus familiares? Como vocês imaginam que isso poderia ser feito? Eu digo para vocês, né, nós podemos ajudá-los a encontrar a melhor maneira de lidar com os seus sofrimentos. Então, eu posso acabar com o sofrimento? Não. Mas eu posso lidar melhor com ele, né, através da elaboração dos conflitos entre seus desejos e a realidade. Olha que show, né? Quando a gente fala, né? Então, assim, como que nós vamos trabalhar com essa dor, né, do paciente, com a dor emocional do paciente? Então, nós vamos trabalhar através da elaboração dos conflitos entre seus desejos e a realidade. Através da elaboração das suas limitações, da sua perda de autonomia sobre a própria vida, né? Sempre observando as questões advindas da doença, da internação, do processo do adoecer e do sofrimento. E o sofrimento, ele vem de vários lugares. Então, assim, deduzir o que está acontecendo com o paciente, jamais. Jamais. Vamos escutar o paciente, pergunte a ele, né? Acolha o sofrimento dele, escute o sofrimento dele e ajude-o a encontrar uma solução, uma saída para todo esse sofrimento. Muito bem, então vamos pensar agora quais são os objetivos da psicologia hospitalar. Já pensaram alguns aí, né? Então vamos pensar mais um pouco, né? Então, dar oportunidade para que o doente expresse suas emoções. Isso é fundamental. Ele tem que ter esse espaço para expressar o que ele está sentindo. Eu posso trabalhar isso com a equipe de saúde? Posso. Todo mundo que está envolvido no atendimento desse paciente deve dar essa abertura para que o paciente se expresse. Né? Permitir ao paciente descobrir a melhor forma de lidar com suas limitações. Então, cada paciente vai ter uma maneira de lidar e alguns não vão conseguir nem pensar. Então, nós vamos oportunizar ele achar e descobrir algumas alternativas. Dar significado à sua doença, isso é fundamental. Né? Então, qual que é o sentido dessa doença nesse momento de vida? Vir com chavões, falar de chavões com o paciente não vai funcionar. Tá? Então, a gente tem que dar oportunidade ao paciente descobrir, que ele descubra dentro dele, né, qual é o significado daquela doença naquele momento. O que ele vai fazer com aquilo. Então, isso é importante também. Trabalhar as suas questões emergenciais, né, aquelas que são trazidas pelo paciente ou pela própria patologia. Né? Agora eu não consigo falar mais disso, mas assim, a gente pode destrinchar isso também, né, numa outra oportunidade. Contribuir para o atendimento do doente, né, e não somente o tratamento da doença. Então, assim, contribuir para todo o tratamento do paciente, né, o atendimento dele como um ser global, como um ser inteiro. Dar suporte ao paciente e à sua família. Gente, isso é fundamental. E lembrando, quando eu falo família, eu falo dos amigos mais próximos também, né? Decodificar o não dito. Então, assim, o que está por trás daquilo? O que ele traz para a gente? Né? O que a patologia revela para o próprio paciente? O que ela quer dizer para ele? Né? Não estou dizendo que ele está psicologizando tudo, né? Em hipótese alguma. Então, se nós temos doenças que a gente não sabe a etiologia, mas qual que é o significado? O que o paciente faz com aquilo? Isso que é importante. Né? E vamos decodificar junto com o paciente o que não é dito. Né? Totalizar o paciente, a gente já falou isso diversas vezes, né? Procurando o restabelecimento da sua saúde psíquica. Então, esse restabelecimento da sua saúde psíquica seria até o momento
em que ele chegou no hospital ou em que ele teve o diagnóstico da patologia. O que está para trás, gente, é clínica. Tá? A clínica vai interferir, assim, o que está para trás é importante na vida do paciente, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele não é outra pessoa porque ele adoeceu. Ele tem uma história que é importante. Mas essa história dentro do hospital a gente não consegue escutar. Então, assim, a gente só vai trabalhar realmente pontualmente. Qual que é o nosso foco ali dentro? Não podemos perder o foco, né? Muito bem, a gente viu os objetivos da psicologia hospitalar. Agora vamos ver quais são os objetivos dos cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Então, avaliar a dor e outros sintomas que sejam angustiantes para o paciente e para a sua família. Então, às vezes tem até algum sintoma, alguma dor que nem é tão angustiante para o paciente, mas é angustiante para a família do paciente. Então, vamos escutar essa família, vamos entender o que essa família está nos dizendo, o que ela precisa, né, e como que a gente pode ajudá-la também. Afirmar a vida e considerar a morte, então isso é fundamental também, como um processo natural. Para isso, gente, é importante que nós tenhamos trabalhado com a gente a nossa questão vida e morte. É fácil? Claro que não. Mas a gente precisa transitar entre um e outro de uma forma natural, para que a gente possa, com naturalidade, escutar o paciente quando eles nos trouxer o tema da morte, que é um tabu na nossa sociedade. Não acelerar nem retardar a morte seria um objetivo dos cuidados paliativos, né? Então, ele está falando não acelerar e nem retardar a morte. Nós estamos falando de quê? A gente está falando de eutanásia e a gente está falando de distanásia, né? Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente e da família, oferecer um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viver tão ativamente quanto possível até a morte. Então, que ele faça tudo o que ele gosta de fazer, que ele viva, que ele trabalhe, né, que ele consiga, né, levar uma vida dentro das possibilidades dele o mais normal possível. Então, ele não é a doença dele. Ele está doente, é diferente. Então, assim, a doença não pode tomar conta da vida dele. A vida dele não pode passar a ser a doença. E isso é muito importante que a gente consiga passar essa mensagem para o paciente e ajudá-lo a perceber isso. Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a adaptar-se durante a enfermidade do paciente em seu próprio luto. Então, como que a gente oferece esse apoio, né? Então, são técnicas que nós vamos utilizar aí de atendimento a esses pacientes. Utilizar uma abordagem de equipe para responder às necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo o apoio emocional no luto, quando indicado. Gente, não é todo mundo que perde alguém, não é todo mundo que está em luto que precisa de uma assistência psicológica. Tá? Então, vamos escutar mais uma vez a questão de escutar o paciente. Estou falando de escutar, porque eu tenho visto, né, que a gente tem vivenciado um momento agora tão difícil, onde as pessoas não se escutam. Então, vamos ver qual que é a demanda dessas pessoas, o que pode ser feito por elas, o que elas querem, o que elas precisam e o que nós podemos oferecer. Então, nessa interseção paciente-psicólogo, a gente vai ter um resultado maravilhoso, mas é preciso que se escute, né? Melhorar a qualidade de vida e poder influenciar positivamente no curso da enfermidade é um objetivo dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos devem ser oferecidos aos pacientes na fase inicial da enfermidade, que eu falei para vocês, né? Ou seja, junto com outros tratamentos que possam prolongar a vida, como a quimioterapia, a radioterapia, incluindo as investigações necessárias para compreender e manejar melhor as complicações clínicas angustiantes. A Naira está dizendo aqui, né, nos comentários, eu acabei de ver, que tristeza não é doença. Então, agora, se essa tristeza ela se prolonga por muito tempo, se ela permanece, se ela tira o tônus da pessoa, se ela torna a vida mais colorida, não, se ela torna a vida mais cinza, né, mais preta e branca, nós estamos diante de um quadro depressivo. Então, é importante que o paciente se trate. Ter uma tristeza, uma reação a alguma situação que é desagradável é super normal. Não seria se não tivéssemos. Né? Então, até isso é importante a gente avaliar. Qual que é o grau de tristeza, onde que essa tristeza vai esbarrar, ela vai se prolongar,
como que o paciente vai se sentir. Por exemplo, quando a gente fala de luto, né, então a gente fala assim, mas eu estou triste há muito tempo. Tá, eu estou triste há muito tempo. O luto, ele vai ser um luto normal aí por 1 ano, 2 anos, pelo prazo que foi importante para o paciente. Então, assim, nós não temos uma regra que a gente possa seguir e falar assim, não, o luto vai durar 6 meses, o luto vai durar 1 ano. Depende. Né? A gente pensa em 1 ano porque são as datas que o paciente vai passar por todas elas, o familiar vai passar por todas elas, com a falta daquela pessoa. Né? E esse luto ele pode se prolongar um pouco mais e não ser patológico. Então, tudo a gente tem que avaliar. E aí, lembrando aquilo que a gente escuta na escola o tempo todo, né, na faculdade de psicologia, tudo é relativo. Né? Então, a gente precisa relativizar realmente e entender a singularidade de cada paciente, de cada pessoa. E aí, sim, nós vamos trabalhar. Então, como que a gente vai lidar com essas situações? Como que o paciente vai lidar com aquela situação é muito peculiar a ele. É ele quem vai nos dizer, não sou eu que vou dizer a ele. Então, enquadrar o paciente em teoria também não vai funcionar. O que a teoria faz? Ela nos dá mecanismos de atuar, para atuarmos, né, de atuação. É isso que a teoria vai fazer com a gente. Né? Então, é importante a gente estar sempre considerando, né, a questão do paciente. Vamos escutar o paciente. Vamos escutar o que ele diz, o que ele fala, o que ele sente, na sua singularidade, na sua pessoalidade, que é uma coisa só dele. Né? E antes da gente finalizar, né, eu gostaria de convidar vocês para seguirem o Instagram, o meu Instagram, né, Psicologia Hospitalar com 2 R's, e também no YouTube. Inclusive eu vou postar o vídeo, eu pretendo postar esse vídeo no YouTube. Vamos ver se eu consigo salvar ele aqui no final, porque se a gente erra e aperta para encerrar, a gente perde o vídeo, né? Mas lá no YouTube eu já tenho outros vídeos que possam ser do interesse de vocês, e é importante marcar lá, né? Depois, então marquem inscrever no Instagram, depois cliquem no sininho lá para serem avisados das novidades, e aí vocês vão estar me seguindo no YouTube. O YouTube meu é Alami Suzana. Pode procurar para Alami Suzana que vão encontrar o meu canal já com alguns vídeos lá publicados. E no Instagram fiquem atentos, né? Já comecei a postar várias coisas sobre psicologia hospitalar, vou continuar postando, né? Pretendo fazer isso todos os dias. E outros temas que também eu julgo interessantes, então, sobre cuidados paliativos, sobre psicoterapia, sobre vários assuntos aí que fazem essa interseção com a psicologia, que faz essa interseção aí com o ser humano, que é muito importante. E eu aproveito para convidar vocês também para conhecerem o nosso projeto Pais e Mães de Pets. Né? Então, é um projeto que agora a gente está efetivamente trazendo para um lugar mais social, assim, um projeto social também para dar acesso às pessoas, né? Então, ele é destinado ao acolhimento dos tutores de pets que ficaram doentes ou que já partiram. Então, é um lindo projeto, gente, é um lindo projeto. Já venho trabalhando com isso há mais tempo e agora a gente resolveu fazer do nosso projeto um projeto social. Então, eu gostaria de convidar vocês para conhecerem também esse projeto, né? Bom, para a gente concluir aqui, então, quais são as afinidades entre psicologia hospitalar e cuidados paliativos, né, eu vou ler para vocês um resuminho que eu fiz aqui, né, que a psicologia hospitalar e os cuidados paliativos visam o acolhimento do paciente e sua família, oferecendo um atendimento global a eles, considerando que são um todo provido de sentimentos, emoções, razão, dificuldades, sonhos, sempre escutando os sofrimentos físicos, sociais e espirituais. Então, é isto, né, o que eu tinha para falar com vocês hoje. Aceito sugestões, né, eu espero ter acrescentado para vocês aí mais um pouquinho, né? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo tempo destinado aqui, a gente se vê em breve, né? E vocês podem me mandar as mensagens, podem me mandar sugestões de temas, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá? Podem me mandar mensagem no direct aqui do Instagram, fica tranquilo, né? E a gente vai se falando. Então, gostaria de abrir agora só para a gente daqui a pouco fechar, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada ao tema de hoje, aos 2 temas, né? Psicologia hospitalar e
cuidados paliativos, sobre essas afinidades. Então vocês podem falar comigo agora. Podem mandar aí. A fazer uma live falando de experiência em atender tutores em luta, isso é interessante. Vamos fazer sim. Se quiserem perguntar mais alguma coisa também relacionada ao tema. E Cecília, eu que agradeço a sua presença. Muita honra ter você aqui. Muita honra ter todos vocês, né? Eu estou respondendo a uma mensagem aqui. Mas é um prazer poder falar para vocês. É um prazer para mim, gente, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Isso para mim é importante. Eu penso que conhecimento guardado, conhecimento não compartilhado, ele é um conhecimento perdido. Ele é um conhecimento que fica só para uma pessoa, né? Depois eu vou colocar junto os links, né? Podem me mandar. Teria mais algum tema que vocês gostariam aí de que fosse falado depois? Estou lendo as mensagens, viu, gente? Porque quando eu estou falando, eu não consigo ir lendo muito as mensagens, né? Elas vão passando, eu não consigo ler. Então agora eu estou lendo e é muito bom ver que vocês gostaram, que valeu a pena. Obrigada, Adriana. O projeto social, vou falar. Aqui a Cecília falou para falar um pouquinho mais desse projeto social. Então, na verdade, são 2 projetos sociais, né? Nós temos um projeto de psicoterapia, somos uma equipe, né? E essa equipe, então, atende aos pacientes. Precisa fazer inscrição, é um projeto que o paciente vai poder ter a sua terapia, né? A gente oportuniza essa terapia. Então, esse é um projeto, que é um projeto de psicoterapia aberto ao público em geral, e tem o segundo projeto, que é um projeto voltado para pais de pets. Né? Eu sou mãe de pet, né? Então eu sei exatamente o que a gente sente, e as pessoas que estão comigo no projeto também são mães de pets. Então a gente resolveu fazer esse projeto para poder oferecer de uma forma também mais acessível. Então também é um projeto social. Então é um trabalho que já vem sendo feito, né? Mas não era social. Não é isso, é um projeto que visa acolher as pessoas. O projeto que nasce primeiro é o projeto Psicoterapia, que a Naira colocou o endereço aí. Esse projeto, ele nasce na pandemia. Então, assim, eu estava em casa, né? Eu fiquei confinada e eu fiquei pensando como que eu poderia ajudar essas pessoas. E, poxa, eu não vou sair de casa, eu estou confinado, como é que eu vou fazer? E isso me incomodava profundamente. Até o dia que eu tive a ideia de fazer o projeto social. Então, assim, foi um projeto que deu super certo. No início da pandemia, a gente teve muita procura, né? Hoje essa procura diminuiu um pouquinho, mas é natural, né? Então, a gente tem uma rotatividade também de pacientes, mas a gente continua tendo uma grande demanda, né? Porque é um projeto online, e ele vai funcionar sempre online, ele não tem o interesse de passá-lo para o presencial, e com isso a gente atende todas as pessoas. A gente tem condição de atender pessoas de todo mundo, né? Nós temos pacientes no projeto que são pacientes de fora do Brasil, e temos pacientes de quase todos os estados. Então é um projeto que, assim, na verdade ele aquece muito o meu coração, porque eu sempre quis fazer um projeto social, nunca tinha conseguido, né? E a pandemia me oportunizou isso. Então, querendo conhecer o projeto, depois me mandem um WhatsApp, a gente conversa, mostro para vocês. E entrem na página do projeto, né, no Instagram, que a Naira também já deixou o endereço aí. Ela está dizendo aqui o detalhe dos livros atrás, que são bons, muito obrigada. Né, as pessoas gostam, eu fico contente porque eles falam da minha experiência. Então tem o Ensaios de Psicologia Hospitalar, que é um livro que já vai para a 4ª edição, ele está esgotado. Eu tenho Comunicação de Más Notícias, eu tenho privilegiado muito essa questão da educação, da comunicação, né?
e Bons Modos, Afabilidade e Cortesia, que é um livro que vai complementar o de Comunicação de Más Notícias. Então, se eu consigo ser educada com as pessoas, se eu consigo falar com as pessoas de uma maneira mais amável, né, eu consigo uma comunicação mais eficaz. Dentro dessa comunicação de más notícias, eu trago a comunicação como um geral, né, partindo dos princípios da comunicação não violenta. Então, depois, se tiverem interesse, tem também um site dos livros aí no Instagram, que chama-se Livros Autorais. Tem nos meus posts, né, o endereço do Instagram. Mas qualquer coisa também pode me mandar um WhatsApp. Bom, vou ficando por aqui, né? Querem fazer mais alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisa comigo? Estou aberta. Bom, muito bom ter vocês aqui. Vou me despedindo. E muito obrigado pela presença de vocês e até breve. Agora só me orienta aqui como que faz para desligar, porque eu não quero perder aqui o vídeo. Alguém sabe? Pode me orientar? Eu que agradeço vocês. Alguém sabe onde eu desligo? Ó, eu pausei o vídeo, é porque não sabe mexer, né? Alguém sabe como que eu faço?